Bom, então basicamente com esse vídeo aqui começa a série dos projetos que eu fiz no Power BI, começando do começo, meio redundante, mas é verdade, começando desde o primeiro até o mais recente. E esse aqui foi o primeiro, e como sempre eu gosto de começar pelo dataset, para dar uma olhadinha no que tem aqui e tal. E realmente é um dataset pequeno, eu abri há pouco tempo, então não explorei bem, faz tempo que eu não abro esse projeto aqui. Mas basicamente tem o ID da venda, é um dataset sobre vendas. Tem a data da venda, também tem um ano separado, tem o segmento, governo, empresarial e consumidor, ou seja, três segmentos. Tem os países, então é um multinacional, as categorias. Ah, caramba, acabei de lembrar que esse dataset é o mesmo do primeiro projeto que eu fiz no Excel, né? Porque até então eu tinha aprendido o básico do Excel, até o intermediário mais ou menos, mas não tinha aplicado ainda. Aí quando eu comecei a estudar Power BI, eu quis testar, né? Tipo, aplicar com esse dataset aqui os meus conhecimentos no Excel. E depois comparar o dashboard do que eu fiz no Excel com o dashboard que eu fiz aqui no Power BI. Então, basicamente é o mesmo dataset. Ah, que legal. Acabei de lembrar disso aqui. Mas, enfim. Então, esse aqui foi o que eu fiz. Porém, eu fiz baseado. Aliás, nem baseado foi tipo totalmente guiado pelo curso da DSA. Ou seja, eu fiz do mesmo jeito e tal, mas foi só pra tipo, me familiarizar com com as ferramentas do Power BI, né? Tipo, com os tipos de gráficos e tal, como organizar tudo direitinho. Até então eu não conhecia, tipo, é, como posso dizer, essa questão de alinhar, tipo, os gráficos, porque no Excel não tem isso, né? No Excel você faz tudo manualmente, bem dizer. E aqui não, aqui, tipo, sempre tem ó, uma linhazinha indicando o tipo de elemento e tal. O que é perfeito, porque dá pra você deixar tudo mais centralizado, tudo mais organizado. E isso aí é ótimo. E foi também um dos motivos por eu ter decidido me especializar mais em Power BI do que em Excel. Justamente por isso, porque eu acho que por causa dessas ferramentas que ele oferece, aliás, dessas funcionalidades que ele oferece, também tem outros, tipo, como os tipos de gráficos e tal. Tem o DAX também. Enfim, tem vários benefícios. E é basicamente isso aqui sobre a análise. Não tem muito o que dizer. São coisas bem simples, como a média de desconto por subcategoria do produto. E para um primeiro gráfico, não sei, eu não considero esse aqui meu primeiro dashboard, porque, como eu falei, foi guiado. Foi inspirado no da DSA e realmente foi só tipo uma introdução. Só pra. Só uma apresentação mesmo. Mas, enfim. E basicamente tem as mesmas perguntas de negócio que o meu projeto no Excel, porque, como eu falei, eu tentei fazer no Excel pra depois fazer no Power BI e depois comparar os dois. E é basicamente isso. Aqui a gente pode ver que falando sobre o design do dashboard, não tá legal, porque tem pouca hierarquia visual, tem muita informação na tela. Daria pra mudar bastante coisa aqui. Por exemplo, aquela questão que eu falei, né? De sempre colocar tipo, as legendas do lado esquerdo, porque a ordem de leitura ela parte da esquerda para direita. E isso é algo interessante de fazer. Você pode colocar aqui, ó, centralizar a esquerda, tirar o título também, porque fica redundante, né? Tipo, aqui já temos o título do gráfico de pizza, que diz que é vendas por categoria. Ou seja, aqui a gente já consegue, tipo, entender automaticamente que são as categorias. E aqui os valores são, tipo, os valores de venda. Então esse título aqui tá redundante. E tá só, tipo, ocupando espaço e, digamos assim, gastando a nossa energia cognitiva em entender o gráfico, né? Mas enfim, a gente pode tirar isso aqui. E também a gente podia fazer o quê? Nós podíamos fazer. Aliás, podíamos tirar, né? Aliás, nem tirar, podíamos simplificar esses valores aqui do gráfico. Vem aqui em rótulo de detalhe e conteúdo do rótulo. Tem várias opções aqui e podemos escolher desde o percentual do total ou até tipo o valor propriamente dito dos dados. Eu gosto sempre de colocar o valor, acho mais interessante, mas há casos que também é interessante colocar só o percentual. E assim como também há casos que é interessante você colocar tanto os dados como o percentual.
Porém, nesse caso aqui, eu acho mais interessante colocar apenas o valor das vendas, que já dá uma limpada a mais. Enfim, daria pra colocar dentro também? Não, fica muito. Fica pouco espaço. Daria pra. Daria pra formatar isso aqui, por exemplo, colocar dentro. Cadê? Aqui, colocar dentro. E também tirar esse fundo aqui. Tela de fundo, desativado. Aumentar um pouco mais também o tamanho. Arredondar. Opa, não é aqui não, é aqui. Realmente é pouco espaço, então nem vale a pena. Opa, cadê? Interno, externo. Beleza. Vamos deixar como estava antes. Tá, mais ou menos assim. Pronto, beleza. Daria pra mudar muitas coisas aqui. Por exemplo, o título também daria pra, em vez de colocar essa cor aqui, colocar uma cor mais neutra. Só que não tão neutra assim. É algo tipo isso. Não exatamente essa cor, mas nesse estilo. Como eu tinha falado antes nos projetos de Excel, sempre deixar o título com menos detalhes, né? Tipo, sempre tentar. Ao menos é o que eu penso, né? Tipo, posso mudar isso no futuro, porque eu ainda tô aprendendo e tal, mas o que eu vejo é que quanto mais ênfase os dados tiverem, melhor. Porque daí as informações que precisam ser absorvidas, que precisam ser entendidas, elas serão entendidas, absorvidas com mais facilidade. Do que se você criar elementos visuais que vão dividir a sua atenção, né? Aqui também, eu não sei porque ficou assim, mas esse gráfico aqui não tá legal, de forma alguma, porque os dados estão muito parecidos. Então acho que tipo, talvez exista outra forma de mostrar isso aqui. E isso é algo que eu teria que pensar melhor, testar por alguns gráficos, como. Cadê? Não sei, talvez. Um gráfico de barras? Nossa, piorou. Aí ficou pior ainda. Mas enfim. Opa. É algo a se pensar, né? Enfim, não tá tão legal porque tá tudo muito parecido. Mas eu acho que talvez seja o próprio dataset que faça isso ser assim. Mas enfim, daria pra mudar isso aqui também. Com certeza dá pra mudar. Só pensar mais um pouco e testar algumas possibilidades e fazer diferente. Bom, aqui é aquele gráfico lá do média de lucro por país. E basicamente segue o mesmo problema, eu acho. Não, na verdade aqui tá certo. Aqui tá realmente a média de valor líquido. E é isso. Não tem muito o que falar sobre isso aqui. Eu acho que também não tem muito o que alterar. Na verdade até tem. Porque, por exemplo, nesses tipos de gráficos assim, acho que é sempre legal colocar talvez uma página inteira pra ele. Ou então um espaço maior. Pra não ficar tão limitado, sei lá. Já dá pra ter uma noção maior e tal, navegar melhor. Mas não sei. Talvez esse gráfico aqui não precise tanto disso. Opa. Ah. Foi interessante. Dá pra ver mais claramente, mas talvez isso aqui seja até demais. Enfim. Bom, e aqui basicamente é outro tipo de gráfico que não ficou tão legal, porque as informações ficaram muito parecidas e tem pouco, como posso dizer, pouca hierarquia visual. Você, tipo, acaba não gastando muita energia para dividir a prioridade alta da média e da baixa. Aliás, da média e da baixa. Então ficou ruim. Talvez, em vez de colocar tipo, cores diferentes, aliás, teria que colocar cores diferentes, né? Mas o que eu ia dizer, tipo assim, colocar talvez uma mesma cor e diminuir aumentar a transparência, aliás, ficaria mais interessante. Ou então pegar uma cor e buscar espectros mais escuros dessa cor, mais escuros, aliás, dessa cor, e criar tipo uma hierarquia visual mais definida, seria legal. Bem, sobre a análise dos dados aqui não tem muito o que falar. Por exemplo, aqui a gente pode ver que a média de desconto por subcategoria. A calça, a subcategoria calça, ela teve uma média de desconto um pouco maior que as demais.
E vamos ver aqui a menor. Fone de ouvido foi a subcategoria que possuiu menos descontos. E, sinceramente, já sei, talvez se colocasse rótulos de dados aqui, ficaria interessante. Ah, aqui o problema. Realmente, tipo, as médias estão bem parecidas. Não, já dava pra entender isso antes, mas tipo, aqui ficou muito mais claro. Né? E dá pra ver que a diferença realmente entre uma categoria e outra é muito pouca. Tanto que a própria ferramenta tá arredondando pra mesma porcentagem, né? 16, 16, 15, 15, 15, 15, 14, enfim. Mas é basicamente isso aqui. Só dá pra ter uma melhor sobre a categoria que mais teve desconto e a que menos teve desconto. Eu acho que nos próximos projetos a análise vai ser um pouco melhor. Porque também o dataset ele vai ser mais específico, vai ser um pouco mais, assim, não vai ser tão para estudos como esse aqui é. Mas enfim, continuando. Bom, vamos por categoria. Ficou bem ruim isso aqui também, porque é muito difícil você bater o olho e ver qual foi a categoria que mais vendeu. Vamos ver aqui pelos números então. Não, a que mais vendeu foi essa aqui, ó. Foi a de imóveis. A categoria imóveis foi a que mais vendeu. Talvez se mudasse o tipo de gráfico, mudaria isso também. Não, realmente o dataset não tá ajudando. Opa. Se tentar aqui mudar pra ver se mudou alguma coisa, realmente nem mudando o tipo de cálculo aqui. Nossa. Tudo bem. Então é basicamente isso. Aqui tem um cartão. Acho que a melhor parte desse gráfico aqui foi esse cartão. Porque tá cumprindo com o que ele tem que cumprir. A visualização tá clara, tá simples. Dá pra entender perfeitamente o que ele quer dizer, que o lucro total foi de 10,78 milhões. Então tá perfeito e com certeza se fosse pra avaliar aqui qual o melhor gráfico desse dashboard seria esse aqui, seria o cartão com o lucro total. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, é que aqui do lado tem segmentações de dados, né? Pra você fazer uma análise mais específica, por exemplo, o ano. Então, 2021, mas podemos alterar para 2022. Daí as coisas já mudam também. Em 2022, o lucro total foi de 8 milhões. E assim você vai, por ano. Interessante. Já dá pra perceber que o lucro ele foi diminuindo ao longo do tempo. Né? Ó, 2021, o lucro foi maior. 2022, um pouco menor. 23, menor ainda. 24, menor ainda. E em 25, como é que foi 25? Ué, não sei, tá confuso isso aqui. Faz tanto tempo que não lembro mais como funciona essa segmentação aqui. Enfim. E aqui iniciar. Bom, então basicamente vamos iniciar em 2025? Vamos ver. 2025. Então era isso mesmo. Então realmente o lucro ele foi ficando menor com o passar do tempo. Não gostei dessa segmentação de dados aqui, eu achei confusa. Eu acho que se eu que criei, me confundi, acho que qualquer pessoa se confundiria. Ou talvez apenas precise de mais experiência com Power BI e tal. Mas enfim, aqui também tem outra segmentação de dados, vamos colocar aqui de novo no 2021. Só pra... Enfim. Bom, aqui a gente tem os alimentos. Aliás, a categoria alimentos, brinquedos, eletrônicos, móveis, roupas. E também dá pra filtrar os dados por isso, né? Por exemplo, em 2021, o lucro total da categoria alimentos foi de 2 milhões. De brinquedos já foi um pouco maior, 2 milhões e um pouquinho. Opa, eletrônicos também foi um pouco maior. Não, foi maior do que alimentos e menor do que brinquedos. Móveis. Ok. Então eletrônicos foi o que vendeu mais? Não, mas brinquedos foi o que vendeu mais em 2021. Interessante. Vamos fazer outras análise aqui. Aqui tem a subcategoria de produto, onde dentro da categoria brinquedo, o subproduto que possui mais desconto foi carrinho e o que menos possui desconto foi boneca. E aqui tem as vendas por categorias, o valor de vendas por categoria.
Me deu aqui, ó, 1000. Ok. Os países. E aqui a prioridade de entrega por país. E as vendas também, né? O Canadá teve 31 vendas com prioridade alta, 43 com prioridade baixa, e 34 com prioridade média. Interessante. É, ó, esse filtro aqui é mais interessante do que o outro. Inclusive, não, depois eu mostro isso. E é basicamente isso. Também dá pra filtrar por país, selecionar dois filtros ao mesmo tempo. Fica muito mais específico e já fica muito mais interessante também. Por exemplo, dentro da categoria roupas, no país da Alemanha, a média de desconto, a maior que teve, foi 17% em casaco. E a menor que teve foi sapato, com 13% de desconto. Interessante demais. País Alemanha, que tem a média do líquido. Aqui é a contagem de vendas por país de prioridade. Bastante interessante. Até que para uma base de dados simples, dá pra fazer algumas análises, análises interessantes assim. Mas realmente, o dataset não está ajudando muito. Mas é isso. Para um primeiro gráfico, para um primeiro dashboard, esse foi o resultado. Mas como eu falei, não foi, eu não considero muito meu primeiro dashboard. Praticamente foi, mas teoricamente eu diria que não. Porque. Opa, peraí. Ah, ficou curto aqui, ó. Ah, mas isso aqui é relevante também. Porque daria até pra tirar, né? Cadê? Confundi aqui. Eixo Y. Você vem aqui em título, tira. Ah, porque você sabe que a subcategoria já é essa aqui, né? Você não precisa de. Ah, essa e aqui também. Você pode tirar. País. Ó, já fica outra coisa. Mas enfim, como eu ia dizendo, né? Bom, praticamente isso aqui foi o meu primeiro projeto, mas teoricamente eu diria que não. Porque, como eu falei, foi totalmente guiado e foi só pra ter uma experiência no Power BI, um primeiro contato e saber como funcionam as coisas e tudo mais. Enfim, demais é isso aí.